Ok, vou colocar aqui no modo apresentação. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês por estarem aqui, né, na apresentação minha e do Diogo Lacerda. Eu sou Giovânia Vilela e hoje a gente vai falar sobre laboratório de ciência portátil, né, usando impressão 3D. Esse projeto, né, esse laboratório foi desenvolvido dentro do curso de Física de Materiais da Universidade de Pernambuco e na Escola Politécnica de Pernambuco. E aí a gente vai seguir esse roteiro aqui para descrever como que foi feito todo o processo de desenvolvimento, né? Então a gente vai inicialmente se apresentar, falar um pouquinho dos nossos históricos, né? Quem é o Diogo, quem sou eu, falar um pouco da motivação para a gente ter desenvolvido esse laboratório portátil de ciências, né? E, obviamente, isso nos leva a falar um pouquinho do panorama dos laboratórios de ciência nas escolas brasileiras. E aí, em seguida, a gente vai mostrar como que a impressão 3D pode nos ajudar, né, nesse processo de criação e como que ela é útil no aprendizado de ciências. E vou mostrar a questão do Home Lab Fismat, né, ou seja, como que a gente criou esse kit de ciências que a gente deu esse nome, né, que é Laboratório em Casa de Física de Materiais. Vou mostrar um pouco dos experimentos, os resultados que os estudantes obtiveram, né, usando esses experimentos nos semestres remotos, e fazer conclusão e agradecimento. Então, vou me apresentar aqui, eu sou Giovânia Vilela, né, eu sou bacharel em Física, mestre e doutora também em Física desde 2013, né, pela Universidade Federal de Pernambuco. Em 2014, eu me tornei professora adjunta da Universidade de Pernambuco, na Escola Politécnica daqui de Pernambuco também. E aí, em 2017, dentro da Escola Politécnica, eu fiz parte do grupo de docentes que criou o curso de Física de Materiais. Então, nesse mesmo ano, acabei saindo do Brasil, de 2017 a 2019, para fazer um pós-doutorado, né, ser uma pesquisadora visitante no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge, nos Estados Unidos. E aí a minha área de pesquisa é uma área de espintrônica bem interessante, mas não é o foco aqui hoje, o foco é esse laboratório de ciências para atender tanto escolas quanto ciências básicas na universidade. E aí o Diogo também vai se apresentar para vocês agora. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer novamente estar aqui na Campus Party, podendo mostrar o trabalho. Eu sou Diogo Lacerda, eu já palestro na Campus Party há 8 anos, e é sempre legal estar aqui poder falar. Eu trabalho com impressão 3D há uns 5 anos, mais ou menos, e já trabalho com robótica há mais ou menos 7 anos. Eu já participei de vários campeonatos na área de robótica, inclusive campeonatos internacionais, e eu sempre utilizei tanto a robótica como a impressão 3D como uma ferramenta para solucionar os problemas que eu tenho no dia a dia. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu também faço graduação no curso de Física de Materiais da UPE, eu sou formado em Mecatrônica também, e faço parte da rede de colaboradores do CESA, aqui de Recife, e sou aluno também da professora Giovânia, dentro do curso de Física de Materiais. Isso. E aí, o que é que acontece, né? Vamos falar um pouquinho do que motivou tanto eu quanto o Diogo, mas não somente nós, a gente tem uma equipe que contribuiu para o desenvolvimento desse projeto, que a gente vai agradecer no final dessa apresentação, mas, essencialmente, a grande motivação, né, a energia de ativação para criar um laboratório portátil para se usar em casa, foi, de fato, a pandemia da Covid-19, né? Então, naquele momento, a gente estava impossibilitado de usar os laboratórios da universidade, e aí a gente estava com esse problema para resolver, como dar as disciplinas que são de laboratório, que são experimentos de ciência, para um estudante que não pode frequentar esse laboratório. Então, tinha uma solução que a gente não gostava muito, que era a solução de fazer o professor gravar algumas experiências para que esses estudantes assistissem em casa, ou então a gente poderia ver o que é que a gente tinha de ferramenta dentro do curso e dentro da universidade para criar um laboratório, um kit que esse estudante pudesse fazer, colocar de fato a mão na massa, que é tão importante, na sua casa. E aí foi justamente nesse momento que a gente resolveu unir a impressão 3D, que a gente já tinha, né, como ferramenta, né, de trabalho dentro do nosso curso, com a expertise que eu tinha de disciplinas de física experimental, que eu já tinha dado na UFPE e na UPE. Então, nessa parte de motivação, é muito importante essa frase que está aí do Aristóteles, que diz que para as coisas que temos que aprender antes de podermos fazer, aprendemos fazendo-a. Então, essa frase faz jus a realmente todo o processo que a gente passou de fazer esse kit, né, aprender como fazer no processo de fazê-lo. E aí vocês vão ver que o resultado que a gente obteve é bem legal. Então, não só, obviamente, a Covid-19, como eu falei, ela foi a energia de ativação, né, para a gente realmente tomar
a atitude de criar esse kit de forma rápida para atender aquele semestre da universidade, que seria um semestre remoto. Mas, obviamente, quando a gente pensa de acesso ao laboratório de ciências, né? Então, muitos estudantes, especialmente das escolas públicas, eles acabam não tendo um contato, né, com essas experiências, colocando a mão na massa. E aí, obviamente, veio a motivação também de democratizar o acesso a essas experiências de física para estudantes do ensino médio, porque esses experimentos, eles são similares, né? Seja num curso um curso superior básico de ciências ou o ensino médio, você vai ver experimentos muito parecidos. Então, a gente viu que esses experimentos também atendiam a essa classe de estudantes do ensino médio e que democratizaria, porque por ser um kit, né, que pode ser feito, que pode ser usado em casa, em um espaço pequeno, isso facilita, né, o acesso, né, a esse tipo de experimento. E, obviamente, a aplicação da impressão 3D, que é uma coisa que a gente já tinha esse interesse, né, de aplicar a impressão 3D para facilitar o ensino e a aprendizagem dentro das escolas e dentro da universidade. E aí foi quando a gente resolveu, de fato, elaborar esse kit, né, e que tivesse essas características de fato, que fosse um kit compacto, que fosse de baixo custo, não pode ser tão custoso quanto montar uma infraestrutura laboratorial, e que fosse portátil, né, que esse estudante pudesse levar para casa ou pudesse usar num espaço menor dentro da universidade, não necessariamente numa bancada de laboratório. Então, a motivação acabou começando com a pandemia da Covid-19, mas se estendeu naturalmente para outras necessidades que a gente sabe, né, que existem. E não só isso, os experimentos, eles são muito importantes para o aprendizado, né, dos estudantes, em termos de ciência. A gente sabe que cada indivíduo tem uma forma diferente de aprender, né? Então, alguns aprendem de forma mais visual, outros mais auditiva. É comum, às vezes, o estudante gostar muito de assistir vídeos para aprender sobre um determinado tema, ou até mesmo ouvir algo, podcast, ou falar em voz alta o que ele está estudando. Alguns estudantes são mais táteis e precisam pegar, precisam de movimento, são mais sinestésicos e sociais. Então, realmente, cada estudante, né, tem uma forma diferente de aprender. E aí, os experimentos ajudam nisso, né? Às vezes, um conteúdo que pode ser abstrato pode ser realmente facilitado o seu aprendizado por meio de experimentos, né, experiências de ciência. E aí eu falo ciência porque, obviamente, apesar de ser física, né, a gente está no curso de física de materiais desenvolvendo essa primeira etapa de física, isso se estende a qualquer ciência, né. Obviamente, esses projetos facilitam, né, o aprendizado e eles permitem uma coisa que é muito importante também, que o estudante experimente a tentativa e erro, que é uma coisa muito importante no processo criativo, né. Quando você cria realmente coisas interessantes, o estudante tem que estar disposto, né, colocado numa realidade de experimentação em que ele pode tentar, errar e eventualmente acertar. E os experimentos permitem, né, eles levam essa possibilidade na prática para o estudante. E aí, obviamente, diante de todas essas questões de motivação e aspectos positivos de se ter experimento, né, no cotidiano de um estudante na parte de ciências, a gente ficou curioso sobre a questão que como que de fato está, né, essa questão do laboratório de ciência nas escolas, né? E aí a gente foi buscar um censo de 2018 em que a gente tem um percentual aí de laboratório de ciências, como você pode ver que está marcado em vermelho, para as escolas, né? Então a gente tem escolas que são públicas, federais, estaduais, municipais e privadas. E você percebe que as escolas públicas, de modo geral, né, ela tem ali um percentual que varia de 29% a 40% e pouco por cento que possui essa infraestrutura de laboratório de ciências. Mas o interessante é que a gente sabe que, apesar de algumas escolas, né, infelizmente não todas têm, mas acho que tem, muitas vezes esse laboratório de ciência ainda sofre de dificuldade. Então, é muito comum a gente ouvir de um estudante da escola pública, ou mesmo da escola privada, que ele chegou ali, fez todo o seu ensino, né, médio na escola e não teve acesso a laboratórios de ciência. Ele realmente não colocou a mão na massa, a coisa ficou muito teórica ali, né, o cursinho, o pré-vestibular e tudo mais. E aí, por que esses laboratórios, né? Primeiro, por que eles não são expandidos? Obviamente, existe uma questão aí de recurso, né? Então, criar laboratórios de ciência nas escolas, existe um recurso necessário para isso, demanda-se um recurso, e tanto para criar quanto para manter, né? É um laboratório que os estudantes estão usando o tempo todo, as coisas quebram, você precisa manter, precisa de espaço para isso. Então, tem essa dificuldade, né? E por isso você tem um percentual baixo desses laboratórios de ciência na escola, mas a realidade que a gente enfrenta hoje é que mesmo as escolas que têm esses laboratórios,
às vezes eles ficam lá meio sucateados, subutilizados, e essa subutilização muitas vezes está relacionada com a falta de treinamento adequado por parte dos professores para usar aqueles experimentos, né? Então, às vezes o professor ele não tem um treinamento e esses experimentos geralmente são caros e muitas vezes eles não vêm com um guia prático, né, para aquele professor fazer um uso de forma fácil. Então, tem várias dificuldades aí que impedem essa democratização à ciência, né, tanto na escola e na universidade. Em alguns momentos você também tem problemas de recurso, mas a gente quer exatamente sanar essas dificuldades e a gente acredita que esse projeto que a gente desenvolveu aqui, ele pode sim resolver esse problema, né? Porque vocês vão ver que a gente criou um produto ao final que é bem completo. Então, obviamente, criar um kit de experimentos, pensar em um kit de experimentos de física usando impressão 3D ajuda o aprendizado de diversas formas. Primeiro, porque a gente é capaz de criar experimentos em diversas áreas da física, né? E segundo, porque a impressão 3D acaba facilitando a criação de experimentos diversos, adequados à nossa realidade, né? E de baixo custo. Então, acho que para falar um pouquinho sobre impressão 3D, o Diogo ele vai falar aí para vocês com mais prioridade, já que ele é expert nisso. Então, pessoal, um detalhe muito grande que faz diferença para mim na questão de utilizar a impressão 3D na área da física, da ciência, é porque a gente consegue transformar conhecimentos abstratos em conhecimentos práticos, em conhecimentos sólidos. Como é que a gente vê isso? Por exemplo, o próximo slide, a gente fez alguns experimentos desse... volta aí um pouquinho, Giovana. A gente fez alguns desses experimentos, algumas dessas práticas no Robolab, que é um laboratório de robótica no curso da gente de Física dos Materiais, e todos esses experimentos que a gente usava a impressão 3D para auxiliar no ensino, a gente fez alguns documentos, e esses documentos estão lá, e eu vou mostrar quais disciplinas a gente aplicou ele. A gente aplicou ele em física experimental, obviamente, que foi o que a gente está falando aqui, e também em cálculo. Então, o grande aliado... pode passar, Giovana. Um grande aliado para a gente na impressão 3D foi a questão, quando eu estava estudando cálculo em 2019, a gente tem uma parte lá que a gente transforma figuras em sólidos de revolução, sendo que é um conhecimento muito abstrato, né? Tipo, basicamente você vai lá, faz uma integral, gira em torno de um eixo, sendo que você não tem esse conhecimento, beleza, o que é que essa figura vai ser, sabe? Qual o concreto, como é que vai ser essa figura? Então, como é que eu fiz? Eu sempre, como eu falei no começo, eu sempre utilizei a impressão 3D como uma ferramenta para solucionar os problemas que eu tenho ao meu redor, tanto a impressão 3D como a robótica. Então, eu tinha nesse momento a impressão 3D, mas só a impressão 3D, ela não foi o suficiente. Então, como é que eu fiz? Eu vi que tinha alguns experimentos prontos, né, com relação a essa área. Então, eu peguei uma função lá, sei lá, uma função seno, coloquei no software, sei lá, o GeoGebra, o MathWay, e fiz todo o passo a passo que o professor falou para a gente fazer na sala. Eu fiz essa simulação no software. Depois, esses softwares, hoje, eles já são capazes de converter esses arquivos em STL, que é justamente o arquivo que você faz a impressão 3D. Então, eu peguei esse arquivo, eu peguei esse passo a passo de utilizar o software, converter o arquivo para transformar em uma peça 3D, ou seja, eu transformei algo muito abstrato, algo muito distante, de eu entender como é que funcionava, que é justamente essa ideia de sólido de revolução, e transformei em algo concreto, e transformei em um conhecimento prático que eu tinha nas minhas mãos. Eu falei, ok, isso daqui está transformado nesse sólido. Então, e aí ajuda muito, né? Tipo, agora eu vou fazer tal exemplo, e nesse documento que está disponível no site do Robolab, tem pelo menos uns 8 exemplos, né? Então, assim, tem um passo a passo, o software que eu utilizei e os links que eu usei. Então, assim, é uma ferramenta também para as outras pessoas que estão estudando esse conteúdo ou para os professores também utilizar em sala. Então, através da impressão 3D e através da utilização de software de simulação, eu utilizei essas ferramentas para ajudar no meu conhecimento, no meu aprendizado de cálculo. E aí, só complementando, é importante porque, nesse caso, né, especialmente de disciplinas de matemática, que é bem mais abstrato, você ter geralmente o estudante tem ali acesso, né, àquelas figuras feitas pelo professor no quadro negro, e aí em 2 dimensões apenas, né, e na verdade o professor está falando de um sólido, e o estudante muitas vezes tem dificuldade de
perceber o que é aquilo, e realmente quando o estudante pega aquilo impresso e vê, e gira, e entende como funciona, então realmente facilita muito e amplia o conhecimento do estudante, que é essa experiência que o Diogo está compartilhando aí. Isso, e aí a segunda parte, que foi o que originou o nosso Home Lab Kit, né, que foi o nosso kit de física experimental. E o quão interessante, porque eu estava na aula de física experimental 1 na parte de mecânica, e a primeira aula é com medições de peça. Eu estava no laboratório e vi que as medições que a gente estava utilizando eram de pilhas, eram de peças antigas. E como eu já trabalhava com impressão 3D, já modelava 3D, eu pensei, gente, eu consigo usar as ferramentas que eu tenho disponível agora, que é a modelagem 3D e a impressão 3D, e fazer rapidamente alguns sólidos. Então eu pensei, nossa, por que eu não posso criar uma esfera? Por que eu não posso criar um cilindro? Por que eu não posso criar esse tipo de coisas, essas peças 3D, que vão me ajudar muito na questão da impressão 3D. Tipo, quando eu criei, quando a gente fez isso, quando eu tive essa ideia em 2019, bem antes da pandemia, a minha ideia era, poxa, nem todos os laboratórios têm essas peças, porque assim, algumas peças na área de física experimental e em ciência geral, elas custam bem caro. E essas peças que eu fiz em impressão 3D, eu fiz uma tarde, foi bem rápido e com custo muito baixo. Então, a ideia, quando eu pensei em criar esses sólidos, foi, nossa, isso aqui eu posso não só deixar para minha turma, mas também para outras turmas e para outros professores poder aplicar esse kit. Então, essa ideia embrionária, digamos assim, de criar essas peças impressas, foi justamente para solucionar um problema que era, nem sempre a gente tem peças, kits disponíveis em todo laboratório para os alunos. E quando tem, às vezes é muito velho, e aí foi justamente tentando resolver esse tipo de problema que eu criei essas peças, utilizando impressão 3D e modelagem 3D, para solucionar um problema da aula que eu estava tendo de física experimental. E isso foi em 2019, muito antes da pandemia. Então foi só... esse detalhe, essa ideia foi justamente o clique, o estalo que a gente teve, nossa, porque a gente não pode utilizar isso para criar uns kits quando surgiu a pandemia. Isso, a gente já estava começando a introduzir, né, a impressão 3D como ferramenta de ensino em física, em cálculo, e aí, obviamente, quando veio a pandemia, né, e a gente ficou impossibilitado de usar laboratórios e teve que ter o afastamento social, então a gente disse, bem, acho que agora é hora da gente começar a pensar em algo que a gente consiga entregar para o estudante e que funcione dentro das disciplinas de experimental, de física experimental, que a gente precisa oferecer nos semestres remotos, né, nos semestres online. E aí, obviamente, a estrutura, né, que existe no curso de Física de Materiais de Laboratório de Inovação favoreceu muito, né, tanto a idealização quanto a criação, né, todo o processo ali, até ter realmente um produto final, porque a gente tem o que a gente chama de casa das ideias, em que a gente pode discutir essas ideias, pensar como inovar, como deixar o custo baixo, como fazer de forma rápida, porque a gente tinha realmente um tempo muito curto para poder criar um conjunto de experimentos. E aí, obviamente, esses laboratórios de inovação dentro da estrutura do curso, né, o EducaLab, RoboLab, GameLab, são laboratórios que estão relacionados com educação, com robótica, com o XP-Lab, com experimentos. E aí, principalmente o XP-Lab, né, que está relacionado com o Laboratório de Inovação em Experimentação e Educação Científica. Então, a gente já tinha uma estrutura para discutir essas ideias e a gente tinha, né, uma equipe que pudesse nos ajudar tanto em robótica, como educação, como experimentação. E aí foi nesse estado aí que a gente conseguiu pensar, idealizar e criar esses experimentos. E aí a gente partiu, de fato, para a parte de vamos criar. E aí, obviamente, além da impressão 3D, esses experimentos, quando você pensa em experimento de física, então você pensa em experimentos de óptica que usa laser, sabe? Que usa lente, formação de imagem, espelhos, ou então experimentos de mecânica em que você tem pêndulos, você tem colisão, você tem lançamento. Então, a gente percebeu, obviamente, que para propor experimentos, obviamente, a gente tem que fazer um misto de itens comerciais, que a gente quer que não sejam itens grandes ou muito caros, muito custosos, que sejam itens pequenos, compactos, e que ainda assim a gente consiga observar a física naquele pequeno experimento, né?
E aí, obviamente, a impressão 3D ela foi muito bem-vinda, porque você tem itens comerciais que você usa para fazer experimentos, né, de ciência, mas você precisa da impressão 3D para complementar, para fazer o aparato do experimento, para fazer um suporte para um laser, para fazer um suporte para uma lente, e assim por diante. Então, a gente começou a criar esses experimentos, pensar o que era factível de fazer dentro daquele tempo, e que fosse realmente compacto, portátil e não custoso demais. E aí foi quando a gente começou a separar ali em partes. Vamos pensar na parte que a gente precisa realmente comprar comercial, um apontador laser, uma lanterna, uma lente, e o que é que a gente pode fazer de impressão 3D para garantir que esses experimentos funcionem. Pensando na criação dos experimentos 3D, a gente trabalhou com 3 frentes, né? São as frentes principais, que são basicamente o custo direto e indireto desse experimento, porque não adianta ter um problema que existem experimentos prontos que são caros, e a gente não tem acesso a eles, porque justamente são experimentos caros. Então a gente queria criar algo que tivesse tanto o custo direto quanto o custo indireto acessível. E existe um outro problema que é material disponível no mercado. Isso aqui é o coração, porque basicamente os experimentos de física, os experimentos que a gente criaram para física experimental, utilizando impressão 3D, a gente sempre precisava de um material auxiliar. Por exemplo, nos kits de ótica, a gente precisava de uma lente. Nos kits na parte de mecânica, precisava de um aparato. Enfim, a gente sempre precisava de algo que complementasse esse experimento. Então, a gente tinha que ver a questão do material disponível. Não adianta eu criar ou pensar em um experimento muito legal, muito bom, se o material que vai complementar com a impressão 3D ele é muito caro, ou se o experimento somente de impressão 3D vai ficar muito grande e vai gastar muito filamento, vai gastar muito plástico e vai ficar muito caro. Então a gente tinha que ver que esse custo tinha que ver os materiais disponíveis, ou seja, porque a gente também tinha um prazo muito curto. Basicamente a gente desenvolveu tudo isso em apenas 3 meses, então a gente tinha que colocar esses 3 pontos na balança. E o outro ponto importante é a questão do tempo de produção do experimento. Por quê? Porque a questão do planejamento do processo de impressão ela é muito importante, porque é o seguinte, a gente tem 30 alunos, a gente vai distribuir 30 kits ou 32. E agora imagina que, por exemplo, um kit desse tem, sei lá, 10, 8 experimentos. E que um experimento, ele tem 4 peças. Meu, mas se eu tenho 4 peças e eu tenho 30 kits, só de um experimento eu vou imprimir 120 peças. Então, será que eu vou ter tempo disponível, tempo suficiente, impressora o suficiente tempo para imprimir essas 120 peças? Então, isso foi um fator que a gente pensou bastante, porque não adianta a gente criar experimentos que são grandes, que são caros e que não tem material. Então, são essas 3 frentes foram os principais motivos, assim, as 3 principais preocupações que a gente teve quando a gente foi criar esse kit, que foi justamente ser um kit barato, um kit que tivesse os materiais disponíveis no mercado e também que tivesse não demorasse tanto para imprimir. Por exemplo, a gente começou a pensar, bolar esse kit em novembro, dezembro, começamos a testar ele por volta de janeiro, imprimir, testar, e fechamos eles em fevereiro. Imagina se a gente criar coisas que demoram muito tempo, a gente não ia ter tempo. Então foi baseado nesse prazo que os kits não puderam. A gente criou esses kits baseados justamente nesse tempo de produção. Existe todo um planejamento para produzir esses kits. Então a ideia era justamente criar um kit que fosse barato, disponível, com materiais disponíveis no mercado e que desse tempo para a gente imprimir. Isso. E aí a gente tá. Deixa eu só tentar. Ok. Não, é que estava aparecendo uma janelinha, Diogo. Eu tô tentando. Deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui algumas coisinhas rapidinho. Só para ver se essa mensagem some. Mas vamos lá, eu vou pôr no modo apresentação e eu espero que ela... Mas continua, Diogo. Beleza, perdão. Oi, Diogo, tá me ouvindo? Ah, ok. Eu tava desligado meu microfone. Então, primeiro a gente sabe que na internet... A gente sabe que na internet tem muita coisa pronta. Então, a ideia foi... Como é que a gente tem uma infinidade de experimentos prontos, mas a gente tem que ver aqueles 3 pontos principais, que é custo, tempo e material disponível.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que tem disponível hoje no mercado e o que pode suprir as nossas necessidades, porque também, assim, existe esse experimento, mas às vezes, esse experimento que está aí na tela, mas muitas vezes esse experimento não está dentro da grade curricular do meu curso de experimental. Esse Então, isso é um ponto importante, só para completar, Diogo, o que tu está falando, porque a gente, se você hoje for, né, procurar quais são os projetos prontos de física ou de ciências, você vai encontrar diversos, né, mas eles não necessariamente atendem à necessidade daquele curso, né, ou então não necessariamente você consegue com facilidade na sua localidade encontrar aquele tipo de componente necessário para complementar o experimento. Então, é importante esse ponto que o Diogo está tocando aí, de que, de fato, a gente, quando pensa em fazer kit, a gente não quer, obviamente, reinventar a roda, então a gente vai ver o que é que se tem. E aí a gente deparou com a realidade de que, obviamente, o que a gente estudou, do que estava disponível para impressão 3D, em termos de experimentos de física, eles foram importantes para realmente iluminar nossas ideias, mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que a gente precisava criar, projetar novos experimentos, novas peças, de forma a atender aqueles experimentos que faziam parte da disciplina, ou da ementa, ou do que a gente queria ou conseguia fazer dentro daquele espaço de tempo. Então, é muito importante esse estudo inicial, mas o Diogo teve aí um desempenho excelente no sentido de projetar peças específicas para a nossa necessidade. E também um ponto interessante que de toda essa pesquisa que a gente fez, tanto no Thingiverse quanto em outros sites que tem que tem peças prontas 3D, a gente só conseguiu pegar exatamente um experimento, para vocês terem ideia de quão difícil é fazer um processo de filtragem, um processo de seleção. A gente só conseguiu pegar um experimento que serviu para o kit que a gente utiliza hoje. E os restantes dos experimentos a gente teve que modelar, teve que desenhar e imprimir, porque, como a gente falou, foram experimentos que não se encaixavam dentro da nossa grade, que não supriam a nossa necessidade. Então, o que a gente utilizou? A gente utilizou um software gratuito chamado Design Spark Mechanical. Ele é bem fácil e intuitivo de ser trabalhado, de ser utilizado. Esse processo que a gente fez de criação de kit é um processo, tem um ciclo ele, né? Que basicamente foi, eu sentei com a Giovana, com o professor, e pensou, quais são os experimentos que a gente pode desenvolver dentro desse tempo? A gente conversou com a professora, e aí o que eu fazia? Eu desenhava as peças, modelava elas no 3D, mostrava para a professora, imprimia, e a gente montava esses kits, montava essa peça e falava, olha, o que essa peça agora pode ser ajustada. Então foi basicamente uma espécie de aprimoramento, uma espécie de tentando uma tentativa e erro, não necessariamente, mas sempre numa ideia de otimizar, de buscar sempre um produto final, um produto melhor. E isso era um processo porque, assim, existe um grande detalhe na impressão 3D, e na impressão 3D para física experimental, que qualquer detalhezinho técnico, qualquer parede de uma peça, qualquer ângulo errado, ele faz muita diferença no experimento. Então, Exato. A gente tem sempre que ter cuidado com relação às dimensões, com o encaixe. Sim, certíssimo, Diogo. Mas, Diogo, falando isso, então, é importante porque essa parte que ele fala aí, que é mais ou menos uma tentativa, você imprime, projeta e testa. Então, esses testes, eles foram, apesar de um tempo curto, né, eles foram importantíssimos para garantir a eficácia do experimento. Então, a gente ia, projetava, imprimia e rodava o experimento, né? Eita, o experimento funciona? Massa. Não funciona? O que é que a gente pode fazer? Então, como ele falou, em experimento de física, uma inclinação não adequada, um experimento de colisão em que o choque não acontece da forma que a gente quer para ver a física que a gente quer observar, isso altera tudo. Então, para garantir que os experimentos tinham uma eficácia, uma precisão, foi muito importante ter esses testes, né, antes de começar a realmente fazer uma impressão em massa, como vocês veem aí na figura do lado direito. Então, esse processo de testar foi muito importante, né, até chegar realmente num experimento funcional. E foi bem importante e funcionou no final das contas. A gente observou os estudantes, né? Ou seja, não funciona só com o professor, porque o professor fazendo fica mais fácil, o professor tem mais experiência, mas funcionou inclusive com estudantes que estavam vendo aqueles experimentos pela primeira vez. Então a gente realmente conseguiu fazer algo que foi bem sucedido nesse aspecto. Os experimentos funcionaram ao final dessas tentativas.
Deixa eu continuar aqui, Diogo. E aí, eu acho que o Diogo pode falar um pouquinho dessa imagem aí para vocês. Essa imagem justamente é o reflexo do que a gente falou, né? Da questão da tentativa da otimização das peças. Porque, como a gente falou, qualquer pequeno ajuste numa peça pode dar uma diferença no experimento. Então, essa peça aí a gente demorou bastante para achar o encaixe dela, para ver como ela se comportava no final. Como a gente falou, foi importante esse processo de tentativa e erro, de otimização, porque todos os mínimos detalhes fazem diferença. Então, aqui a gente pode ver uma peça que está encaixada perfeitamente, que ela gira, que ela roda e que o polarizador vai na ponta. Então, assim, é um processo que é longo, porque, e é um processo que mais demora. De todos os processos de pesquisar, é o processo que mais vai demorar, porque, demora, tem retrabalho, né? Então, a gente vai lá, imprime novamente. Então, é um processo longo e que também demanda muito tempo e é o processo, assim, mais importante na criação dos experimentos, né? Que você vai detectar possíveis falhas, possíveis erros. Então, essa fase é muito importante, gasta muita energia e demora bastante, porque é a etapa mais fundamental na hora da criação dos experimentos que você está desenhando para não cometer nenhum tipo de falha. E depois que você tem um produto final, que tem uma peça que já está garantida, é que é aí que você pode colocar para imprimir massa, porque o processo é assim, a gente imprime uma peça, por exemplo, essa que está na mão, e depois que a gente tem garantido que essa peça está funcionando bem e que ela não vai ter problema, é que a gente vai imprimir essa peça em larga escala, em grande quantidade, feito a gente está na foto. Então, esse processo é fundamental para a gente garantir que um kit e que os experimentos tenham um produto de qualidade. Isso. Eu peço perdão pela janela que está aparecendo aqui, mas eu realmente, para resolver isso, eu teria que encerrar a apresentação, então eu vou pedir para que vocês desconsiderem e peço perdão. Mas vamos lá, continuando. Então, finalmente a gente chegou, né, depois de todo esse processo criativo de pensar quais experimentos que a gente poderia criar dentro da nossa realidade, composto por itens comerciais e também itens, né, que seriam impressos para compor esses experimentos, a gente chegou num kit que a gente chamou de Home Lab Fismat, que seria um laboratório de casa, né, ou seja, você faz os experimentos em casa. E aí, bem, estamos com alguns problemas técnicos e eu não sei, Diogo, o que é que você acha? Eu consigo fechando aqui a janela? Não, assim, por mim você pode continuar, assim, eu acho que não vai atrapalhar não, porque é uma janela laterais, então não, por mim pode continuar. Tudo bem, eu consigo continuar, mas eu não consigo resolver de forma rápida, porque aparentemente a plataforma está consumindo bastante memória, mas ok. Então, no final das contas, a gente conseguiu criar um Home Lab Fismat, depois de toda essa discussão, depois de tentar adequar a nossa realidade, depois de listar itens que fossem comerciais, que a gente comporia os kits, listar os experimentos e listar que peça de impressão 3D a gente precisava projetar para fazer esse experimento funcionar. Então, ao final, o que é que a gente teve? A gente teve um kit de física experimental com experimentos que varriam as áreas de mecânica, de termodinâmica, de ótica, de eletromagnetismo. Para vocês terem ideia, por exemplo, em mecânica, a gente fez experimentos de pêndulo simples, pêndulo físico, colisão, lançamento horizontal. Em termodinâmica, a gente fez experimentos de resfriamento de corpo. A gente também chegou a fazer experimentos de viscosidade. Em ótica, a gente viu diversos experimentos. Os estudantes viram e funcionaram. Experimentos de reflexão e refração, experimentos de formação de imagem, lentes planas, polarização da luz, substâncias opticamente ativas que modificam a polarização da luz, difração. Então, difração por fenda, difração por obstáculo. E em eletromagnetismo, toda aquela parte de circuitos. Então, realmente, a gente conseguiu varrer vários experimentos, né? Que dentro do kit realmente funcional e compacto e que funcionava em casa. Então, a gente, para vocês terem uma ideia, né? O que é que o pessoal via em casa, como é que eram esses experimentos. Então, aí, por exemplo, você tem uma imagem do experimento de ótica, de forma de imagem. Então, você vê que aqui a gente tem peças, né, impressas em 3D que são essenciais para fazer o experimento funcionar. O alinhamento, a altura adequada. Então, aqui você tem, por exemplo, um objeto luminoso sendo iluminado por uma lanterna, e aí você tem uma lente esférica, e você tem uma peça também 3D aqui servindo como suporte para um anteparo, né? Um anteparo seria
essa tela preta que vocês veem. Então, o que você tem aqui é a formação de imagem, ou seja, que é tudo aquilo que o estudante estuda em física, de ótica, formação de imagem, imagem direta, maior, invertida, eles puderam observar com bastante sucesso nas suas casas, como mostrei essa imagem. Outro exemplo de experimento, então a gente conseguiu reproduzir, através desse kit e em casa, tanto experimentos que parecem ser básicos em física, especialmente os de mecânica, quanto experimentos que são mais complexos, por exemplo, experimento de polarização da luz. Então, os experimentos, por exemplo, em que a luz é polarizada quando passa por uma solução opticamente ativa. Então, a gente tinha aí peças impressas em 3D, como vocês percebem, em que elas servem como suporte, e alguns suportes eles são rotatórios, ou seja, você consegue girar ângulos relativos entre filtros polarizadores, aqui você tem um laser, então você percebe um misto aí de itens comerciais e de peças impressas em 3D. Então, mais um experimento que costuma, né, demandar uma estrutura cara, ampla, uma mesa ótica, itens que são grandes realmente, as lentes costumam ser grandes, os polarizadores costumam ter um suporte que permite uma rotação de forma mais controlada, mas o que é mais interessante no resultado desse nosso projeto é que, apesar da gente ter montado um kit que aparentemente é simples, ele funciona muito. Os resultados que os estudantes obtiveram têm uma precisão que é totalmente comparável e compatível com a precisão. Tem um detalhe técnico muito importante também. Obtido nesses laboratórios mais caros, né, Diogo? Tem um detalhe importante, assim, nessa foto aí que deu trabalho, foi o maior problema de experimento, na área de experimento óptico, é a questão do alinhamento. Dá um trabalho absurdo, porque realmente tem que estar muito, muito, muito bem alinhado. Então, na hora que você está modelando, na hora que você está desenhando a peça, ela tem que estar muito bem alinhada para o laser passar no filtro ou passar em qualquer lugar. E você pode ver aí que a gente tem 4 peças que tem que estar alinhadas. Então, assim, na hora do processo de criação, isso deu bastante trabalho para elas estarem alinhadas. Foi bem desafiador, mas realmente os resultados foram animadores. A gente conseguiu ver a física funcionando e um kit pequenininho ali substituindo uma infraestrutura, né, grande de laboratório. Então, isso foi interessante. Aqui, para vocês terem ideia, também a parte de circuitos e dispositivos em que estudantes usaram capacitor, diodo, resistor, potenciômetro para ver toda aquela física de circuitos. E aqui, em especial, você tem placa de prototipagem, multímetro, ou seja, realmente os kits eram um mix de comerciais e de itens impressos, né, e projetados em 3D. Você vê, só para ter uma ideia, né, de outros experimentos, o que é que se tem dentro desses kits. Então, você tem aqui, por exemplo, experimentos de difração da luz. Quando a luz passa por um objeto, ela sofre difração. Você tem experimentos de ótica com todos os suportes impressos em 3D. Você tem uma rampa, né, para experimento de colisão. Você tem lentes planas com laser, viscosidade de fluido com glicerina, peças para você medir dimensões e volumes impressos em 3D. Então, realmente, o kit conseguia, né, varrer vários experimentos, tanto para mecânica, termo, ótica e eletromagnetismo. Então, o resultado foi interessante. E, obviamente, quando a gente pensa na questão de montar experimentos, aí a gente tem que pensar que é preciso preparar para cada experimento um guia, um roteiro, para que esse experimento possa ser feito por qualquer pessoa, né? E não somente por quem projetou ele. Então, a gente, além desse trabalho associado a criar o kit, pensar nos experimentos de forma a atender a nossa realidade, a gente também teve que preparar os guias e roteiros, né, desses experimentos, que aí foi uma tarefa realmente por parte do professor dessas disciplinas, que no caso era eu. Então, a gente teve que criar esses roteiros. Cada experimento tinha um guia autoexplicativo que um professor ou um aluno poderia pegar, ler e fazer. Ou seja, aquele problema que eu falei que é muito comum nos laboratórios de ciência, nas escolas, que é aquela necessidade de você ter um treinamento adequado, né, ou um guia adequado para que aquela estrutura de experimento realmente consiga ser utilizada. A gente tomou esse cuidado. Então, para cada experimento que foi proposto, foi criado um guia, roteiro, para aquele experimento. E aí esse guia diz exatamente, meça isso, meça aquilo, anote esses dados, observe tal coisa. Ele é realmente bem autoexplicativo e a gente percebeu que
a aplicação, né, desses guias junto com os experimentos funcionou para os estudantes, porque como eram semestres online, o estudante realmente realizava o experimento sozinho, então ele só consultava o professor em alguma dúvida que surgia ali, mas não tinha o professor, como no laboratório presencial, que o professor está lá o tempo todo, né, queira ou não, segurando na mão do aluno, ajudando em cada etapa. Aqui não, aqui o estudante tinha que estar na sua casa, pegar o roteiro e tentar fazer, e consultar o professor caso tivesse alguma dúvida, mas realmente criou uma independência muito grande no estudante, ele ter que fazer sozinho, né, aquele experimento. Então, a gente também criou essa parte de material, de roteiro dos experimentos, né, e o produto final, como vocês podem ver aí. Então, realmente, a gente percebeu que, ao final, a gente tinha um produto, né, a gente tinha um kit, um conjunto de experimentos, todos com guias específicos para aquele experimento. E como vocês podem ver aí, um misto de impressão 3D e peças comerciais. E, obviamente, a gente, que foi inclusive discutido aí, o Diogo vai falar um pouquinho, a gente queria ter isso realmente como um produto, né, Diogo? Ou seja, a gente queria colocar isso de forma bonita numa caixa. Então, o Diogo, ele trabalhou nessa parte aí de tentar criar esse produto final dentro da caixinha, né, Diogo? Então, eu sempre imagino o seguinte, que qualquer pessoa fica feliz quando recebe um produto dentro de uma caixa bonita, né? Então todo mundo fica feliz, pô, receber um produto que tem uma identidade visual e que tem uma logomarca e que esse produto vai acomodar bem as peças. Então foi pensando nisso que a gente fez a caixa para os kits. Pode parecer uma besteira, né? Você pode não parecer uma besteira a gente fez essa caixa, mas a gente queria coroar esse trabalho da melhor forma possível. E foi por isso que a gente pensamos numa caixa que é feita de MDF e que dá para botar os kits nela facilmente, que tem um logotipo, porque a gente queria que deixasse realmente algo bonito, né, já que foi um trabalho, algo que deu bastante trabalho, e que os estudantes, né, olhassem e tivessem prazer de mexer, de olhar para a caixa e falar, não, isso aqui é uma caixa, esse produto é um kit de física experimental, então podia ser de física ou de qualquer coisa, até porque na tampa da caixa a gente pode gravar qualquer nome, né? Então a gente pode botar física, pode ser um kit de química, um kit de ensino médio, qualquer coisa. Então é só a gente alterar, botar um logotipo, criar e modificar. Então a ideia dessa caixa foi, vamos criar algo legal, né? Não só chegar e colocar numa caixa de papelão e para entregar, até questão de durabilidade, né? E não adianta a gente comprar uma caixa de papelão, primeiro que não vai dar muita credibilidade, você vai chegar com um kit e dar para uma pessoa uma caixa de papelão, cara, assim, o que é isso dentro de uma caixa de papelão? É mais fácil você dar uma caixa de MDF com logo, com uma identidade visual bonita, e que os alunos vão falar, nossa, isso aqui é legal, isso aqui é atrativo, isso aqui é bonito. Então, pensando nesses detalhes, e que a gente fez essa caixa. Não, exato, e realmente surtiu esse efeito, né? O estudante realmente ficou muito animado, o estudante foi lá na universidade, pegou para casa e começou a usá-lo, né, à medida que a disciplina foi sendo desenvolvida. Então, o feedback que a gente teve foi muito positivo por parte dos estudantes e também dos demais professores envolvidos, né, nesse tipo de projeto. Então, a gente realmente teve um produto numa caixa personalizada, aí a gente colocou o logo do curso de Física de Materiais da Universidade de Pernambuco, e é isso. Então a ideia foi essa, pessoal, assim, de O que é que a gente ouviu, né? Porque... Giovanna Tório tá cortando um pouco. Tá travando. Tá cortando, tá me ouvindo agora? Agora tô. Pronto. Então, ok. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, já está perto do final, o que é que os estudantes obtiveram, né? Porque, obviamente, a gente pensou em tudo isso, montou, criou, colocou numa caixa, entregou ao estudante. E isso aconteceu logo no semestre... ali na pandemia mesmo, no pico da pandemia. Travou um pouco o teu áudio. Ok. Será que agora está melhor? Agora tá. Tá? Então, o que é que a gente obteve como resposta por parte dos estudantes? Então, o que vocês veem aí, né, são os resultados obtidos por um de nós, que foi o estudante Igor, que cedeu gentilmente seus resultados para a gente mostrar aqui para vocês. Até Igor a gente escutou. Ok, então tentar melhorar aqui minha rede. Então, basicamente, tá escutando melhor agora? Acho que tá, né? Tá escutando?
Alô? Acho que então. Então, basicamente, esses reports são basicamente E agora, tá me ouvindo? Os resultados que os estudantes tiveram dos experimentos. Tá me escutando agora, Giovana? Tá conseguindo falar? Oi. Eu não tô te ouvindo. Pronto, mas tá. Agora sim, tava cortando antes. Pronto. Então, como o Diogo estava falando aí para vocês, aí são algumas imagens, né? Você vê que, por exemplo, esse estudante aqui, ó, é uma imagem da bancada, da mesa do estudante, adquirindo tabela com dados e fazendo gráficos. Então, o resultado realmente foi bem bonito. Aqui é mais um outro experimento, né? Ele observando a imagem, os gráficos aqui no experimento de ótica geométrica. Tá cortando um pouco, Joana. A refração da luz, a formação de imagem e assim por diante. Pronto, tranquilo. Então, basicamente, esses reports, né, esses documentos, são os resultados que os alunos obtiveram dos experimentos. E algo muito interessante é que a gente pensa, nossa, se foram kits que foram criados utilizando impressão 3D, coisas de baixo custo, provavelmente os resultados obtidos, os resultados experimentados obtidos com esses kits vão ser um pouco com baixa qualidade, mas não foi o que aconteceu. Os resultados que obtivemos utilizando esse kit foram muito próximos, iguais aos resultados que a gente tem com os kits mais caros, com os kits que a gente utiliza em laboratório. Então, foi bem interessante, a gente também... Oi, Diogo, tá me ouvindo? Agora sim. Tô ouvindo agora. Oi, caiu. Não tô te ouvindo mais. Então também foi interessante ter esse lado de a gente entender que a gente... Agora sim, tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. A gente teve esse lado de entender que mesmo a gente desenvolvendo um kit de baixo custo, a gente desenvolvendo um kit utilizando impressão 3D, um kit que meio que embrionário que a gente está desenvolvendo, que já é um produto, a gente teve esses resultados, né? Porque assim, não adianta só a gente ter uma ideia e a gente não saber os resultados. E o resultado foram os resultados que os alunos obtiveram. Então a gente pegou esses kits, a gente teve resultados excelentes, porque a gente teve resultados experimentais muito próximos dos kits que a gente tem disponível no mercado. Então, assim, os resultados que a gente ficou bem satisfeito com o resultado que a gente obteve de um kit, né? Então, assim, pra gente foi muito bom ter esse feedback. E também, assim, o outro lado, bem importante pra gente que desenvolveu o kit agora a gente tem esse feedback dos alunos e agora a gente vai trabalhar em cima desses feedbacks. Então, a gente vai trabalhar em cima de melhorias que a gente pode fazer para os alunos. Então, a gente vai fazer assim, agora a gente pode... O que a gente pode melhorar no kit? Então, o próximo passo através desses feedbacks, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode otimizar nesse kit. E aí a gente pega esses reports que a gente teve dos alunos e a gente vai tentar melhorar, otimizar esses kits que a gente desenvolveu. Então, a ideia agora é, através desses dados, melhorar o kit. Tá me escutando agora, Giovana? Então, pessoal, já que a gente não tem o retorno da Giovana, a gente falta esses 4 minutos. A gente vai deixar aberto agora para pergunta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode responder. O kit, a gente pode entrar... Vocês podem entrar em contato conosco, que a gente tem o site é o Fismat, o site do Fismat. Então, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente pode dar o retorno sobre o kit. Então, a gente está agora aberto para pergunta, vocês podem falar, sentir à vontade. Aí a gente tem esses 4 minutos para a gente responder as dúvidas de vocês. Tem 3 minutos, no caso, para a gente responder a dúvida de vocês. Então, assim, quem tiver interesse num kit, a gente pode entrar no site fis.mat.br e lá você vai ver, lá a gente tem uma aba de contato e através dessa aba você pode entrar em contato com a gente, conversar e conversar conosco para desenvolver o kit. Então, um ponto importante é que esse kit, a ideia desse kit é que ele não é só restrito à física, outros kits de outras áreas podem ser desenvolvidos também. A gente pode desenvolver kits na área tanto de
do ensino médio, tanto na área de química, enfim, a ideia de a gente utilizar esses kits, desenvolver esses kits, ele não é restrito à física, a aplicação da ideia pode ser desenvolvida para outras áreas da ciência. Voltei, Diogo. Gente, mil perdões, mas a conexão aqui realmente está oscilando bastante. Mas aí a gente basicamente mostrou tudo que queria mostrar para vocês. O último slide era só um slide de contatos mesmo. E eu acho que o Diogo já antecipou aí que a gente está aberto, né, a parcerias, porque, obviamente, esse é um projeto que a gente entende que pode ser estendido, né? Ele não deve ficar só na esfera da Universidade de Pernambuco, mas ele pode ser estendido tanto para outras instituições, tanto do nível superior quanto do nível do ensino médio. A gente sabe que o desafio da pandemia levou esse problema para a gente, né? Como resolver as disciplinas experimentais. E, obviamente, mesmo passando a pandemia, como eu falei, esses kits, eles permitem que a gente possa fazer as experiências de forma prática, rápida e com baixo custo e num espaço que é um espaço barato, um espaço de uma mesa simples, sem demandar necessariamente uma estrutura laboratorial. Então, a gente fica aí aberto, né, a perguntas e a contatos. Vocês podem olhar nossos contatos também no curso de Física de Materiais, que é no fis.mat.br. E aí a gente fica à disposição de vocês para qualquer contato futuro, ok? Eu agradeço bastante pela audiência. Pessoal, muito obrigado. Foi muito legal, muito da hora ter vocês aqui conosco. Qualquer contato, eu estou disponível lá no fis.mat.br, tem nossos contatos. No site do Robolab também, em todos os sites que a gente colocou aqui, que são laboratórios do curso de Física de Materiais. Isso aí, pessoal. Desculpa os imprevistos, acontecem online. Palestra online sempre acontece esse tipo de imprevisto. Mas qualquer dúvida você pode contar conosco. É isso aí, obrigado. Obrigada, gente. Um abraço.